Olá, paz seja convosco. Bem-vindos à Cidadania, capítulo 3. A política no Novo Testamento, o contexto palestino. Hoje vamos conversar sobre a relação entre a igreja e a política, um tema muitas vezes tratado com hesitação, mas profundamente enraizado na Bíblia. Como cristãos, somos chamados a ser sal da terra e luz no mundo, influenciando positivamente o meio em que vivemos e promovendo os valores do reino de Deus. Ao analisarmos o cenário da Palestina nos dias de Jesus, encontramos um contexto de domínio romano e tensões políticas onde Cristo ensinou que, apesar da autoridade humana, o reino de Deus possui primazia. Ele reconheceu a responsabilidade cívica, pagando impostos e instruindo seus seguidores a dar a César o que é de César, enquanto priorizava valores eternos como justiça, paz e humildade. Atualmente, enfrentamos desafios semelhantes como ser testemunhas do Evangelho em um mundo marcado por ideologia e injustiça. O texto nos convida a agir politicamente, não como meros espectadores, mas como agentes de transformação. Participar da política escolhendo líderes comprometidos com a ética e com os valores cristãos é um ato de responsabilidade e de fé. Que esta reflexão inspire nossa caminhada cristã. Boa aula. Tópico 1. O contexto palestino. Durante o período de Antíoco Epifânio, a Palestina enfrentou uma transformação drástica. Antíoco, rei Seleucida, tentou impor a cultura helenística, desrespeitando as tradições judaicas e profanando o Templo de Jerusalém. Essa perseguição levou os judeus a reagirem com fervor. Foi nesse contexto que surgiu a revolta dos Macabeus, liderada inicialmente por Matatias e depois por Judas Macabeu. A luta resultou em uma breve independência judaica e no estabelecimento da dinastia dos Asmoneus. No entanto, essa liberdade durou pouco. Em 63 anos antes de Cristo, Pompeu, general romano, conquistou Jerusalém, anexando a região ao vasto Império Romano. A Palestina tornou-se uma província sob o domínio de Roma, caracterizada por governadores locais, como Herodes, que governavam com aliança com os romanos. Foi nesse cenário opressor, marcado pela resistência judaica e pela busca de libertação, que Jesus nasceu e viveu. Durante o domínio romano, o contexto político e religioso influenciou diretamente o ministério de Cristo e as primeiras manifestações do cristianismo. Assim, entender a situação política da Palestina nesse período nos permite compreender melhor as tensões e desafios enfrentados por Jesus e seus seguidores. A luta por liberdade e a resistência moldaram as doutrinas cristãs que surgem no Novo Testamento. Agora abordaremos a revolta dos Macabeus, um momento crucial na história de Israel pós-exílio. A revolta começou com Matatias, um sacerdote judeu que se recusou a obedecer à imposição do paganismo promovida pelo Antíoco Epifânio. Matatias, em um ato de rebelião, matou tanto o oficial sírio quanto um judeu colaboracionista. Ele e seus seguidores fugiram para as montanhas e organizaram um movimento de resistência. Após sua morte, seu filho Judas Macabeu, conhecido por sua bravura, assumiu a liderança. Usando táticas de guerrilha, Judas obteve importantes vitórias contra o exército sírio, como na Batalha de Emaús. Em 165 anos antes de Cristo, Judas liderou a purificação do Templo de Jerusalém, um evento celebrado até hoje no Festival de Hanukkah. Após a morte de Judas, seus irmãos Jonatas e Simão continuaram a luta. Simão, por fim, consolidou a liderança, fundando a dinastia Asmoneana, que
garantiu uma breve independência para a Judéia. Esse período trouxe prosperidade, mas também conflito. Alexandre Janeu. A interferência romana aumentou e em 63 anos antes de Cristo, General Pompeu anexou a Judéia ao Império Romano, encerrando a era dos Macabeus e iniciando uma nova fase política na região. Agora vamos abordar o surgimento e a ascensão do Império Romano, que serviu de cenário para os eventos do Novo Testamento. Roma foi fundada em 753 anos antes de Cristo, com uma simples cidade-estado no Lácio, Itália. Inicialmente, os romanos expandiram-se pela Península Itálica, enfrentando povos vizinhos como os etruscos e consolidando um governo centralizado. Com o avanço das guerras púnicas, especialmente em 146 anos antes de Cristo, Roma derrotou Cartago e tornou-se a principal potência do Mediterrâneo Ocidental. Sob uma política expansionista agressiva, o Império absorveu vastos territórios na Europa, África e Oriente Médio, unificando sob seu domínio quase todo o mundo conhecido. A Judéia entrou no cenário romano em 63 anos antes de Cristo, quando o general Pompeu interveio em uma guerra civil judaica e anexou a região como uma província romana. Esse domínio trouxe uma infraestrutura avançada, leis e famosa Pax Romana, mas também gerou tensões entre o povo judeu e seus governantes estrangeiros. A resistência ao paganismo e ao controle político de Roma marcou a sociedade da época, criando um ambiente de tensão no qual Jesus Cristo nasceu, pregou e foi crucificado. Compreender o surgimento de Roma e sua ascensão ao poder ajuda a contextualizar os conflitos e desafios do Novo Testamento. Agora veremos como o domínio romano desempenhou um papel vital no propósito de Deus ao facilitar a disseminação do Evangelho no mundo antigo. A estrutura política, legal e logística criada pelos romanos ofereceu um ambiente único para que o cristianismo se espalhasse rapidamente. Em primeiro lugar, a cidadania romana concedida a alguns povos e indivíduos como o apóstolo Paulo garantiu direitos e proteção. Paulo, por exemplo, utilizou esse status ao apelar a César, garantindo sua sobrevivência e ampliando seu testemunho até Roma. Além disso, a Pax Romana, a paz imposta pelo Império, reduziu as guerras regionais, criando um cenário estável para viagens e pregações. Outro fator essencial foi a construção da rede de estradas romanas, que conectava províncias e cidades em todo o Império. Missionários cristãos como Paulo puderam viajar de forma segura e rápida, levando a mensagem de Cristo a diversos povos e culturas. A universalidade das leis romanas também forneceu uma linguagem comum e instrumentos legais que facilitaram a compreensão e defesa do Evangelho. Dessa forma, o domínio romano, ainda que pagão, foi utilizado por Deus para cumprir o seu propósito, permitindo que o Evangelho chegasse aos confins da terra, impactando o mundo de maneira extraordinária. Agora examinaremos o cenário político da Palestina nos dias de Jesus. Em 63 anos antes de Cristo, a Judéia foi anexada ao Império Romano por General Pompeu. Como uma província considerada problemática devido à resistência dos judeus, a Palestina passou a ser governada por procuradores romanos como Pôncio Pilatos, responsável pela crucificação de Jesus. Apesar da forte presença imperial, Roma permitia certa autonomia local, nomeando líderes aliados como a dinastia dos Herodes. Herodes o Grande foi nomeado rei pelos romanos e governou com mão firme. Após sua morte, seus filhos dividiram o território, mantendo a influência romana. Herodes Antipas, por exemplo, governava a Galiléia durante o ministério de Jesus. Esse sistema político gerava tensões constantes.
O povo judeu resistia à dominação estrangeira, pois sua fé e cultura não se alinhavam com o paganismo romano. Além disso, crescia a expectativa messiânica de um libertador que livraria o povo da opressão, alimentando revoltas e agitações políticas. Jesus viveu e pregou em meio a essa instabilidade, proclamando o reino de Deus. Sua mensagem transcendeu questões políticas, mas entrou em confronto com a elite judaica e as autoridades romanas. Esses conflitos culminaram na prisão, julgamento e crucificação de Jesus, eventos que marcaram profundamente a história romana e espiritual. Agora iremos apresentar sobre os tratados teológicos. Neste primeiro momento, discutiremos o contexto histórico dos judeus na época de Cristo. O cenário era marcado pela insatisfação generalizada devido à dominação do Império Romano. O povo judeu pagava impostos e estava sob o governo de um rei idumeu, além de compartilhar suas províncias com os samaritanos. Em meio a essa opressão, surgiram grupos políticos e teocráticos como os zelotes, que pregavam a rebelião violenta contra Roma e estavam dispostos ao martírio pela causa judaica. Outro grupo relevante eram os herodianos, simpatizantes da dinastia de Herodes, que acreditavam que o Messias surgiria dessa linhagem. Eles não se opunham ao pagamento de impostos e concordavam com os fariseus na necessidade de uma união do povo judeu. Foi neste ambiente de tensão política que Cristo e seus discípulos começaram a pregar o Evangelho. Sua mensagem central não focava em rebeliões ou política secular, mas na chegada de um reino que não é deste mundo, impondo responsabilidades espirituais e civis aos seus seguidores. Com essa introdução, podemos compreender o pano de fundo histórico para os ensinamentos de Cristo e sua postura em relação ao poder secular. Agora vamos destacar o exemplo de José e Maria como cidadãos responsáveis. Eles enfrentaram uma situação desafiadora. Maria, prestes a dar luz, precisou viajar com José na cidade de Nazaré para Belém. Esse deslocamento foi motivado por um decreto do imperador romano César Augusto, que ordenou o recenseamento de toda a população. Mesmo em condições extremamente adversas, com Maria grávida e sem recursos modernos, o casal cumpriu seu dever cívico. O Evangelho de Lucas registra que, ao chegarem em Belém, não encontraram hospedagem adequada e por isso Jesus nasceu em uma manjedoura. O aspecto importante desse episódio é o exemplo de obediência civil e responsabilidade que José e Maria nos deixaram. Eles não questionaram o decreto, mesmo sendo parte de um povo oprimido. Esse comportamento de civismo e responsabilidade encontra ressonância nos ensinamentos e ações do próprio Cristo mais tarde. Assim, desde o início, a vida de José esteve envolta em princípios de obediência e respeito às autoridades, mesmo em meio às dificuldades. A atitude de José e Maria nos mostra que cumprir com as obrigações cívicas faz parte de uma vida alinhada com os propósitos divinos e espirituais. Agora iremos analisar o exemplo deixado pelo próprio Jesus Cristo em relação às obrigações cívicas. Jesus viveu uma vida exemplar, demonstrando em diversas ocasiões respeito às leis e às autoridades estabelecidas. Um momento marcante foi quando Jesus pagou impostos, mostrando que seus seguidores não deveriam agir de forma contrária à lei, evitando causar escândalo ou desapontamento. Quando questionado sobre a licitude de pagar tributos a César, sua resposta foi categórica: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com isso, Jesus ensinou que viver em sociedade envolve responsabilidades como pagar impostos e contribuir com o Estado. Esse ato não apenas fortalece a vida em comunidade, mas também é uma fonte de obedecer aos princípios espirituais, pois, como Jesus afirmou diante de Pilatos,
Toda a autoridade é dada por Deus. Jesus reconhece o poder secular, mas deixou claro que ele era subordinado ao poder divino. Mesmo durante seu julgamento, Cristo não negou a autoridade de Pilatos, mas enfatizou que tal autoridade existia por permissão divina. Assim, Jesus nos ensina que a responsabilidade civil e a vida espiritual caminham juntas, sendo aspectos essenciais na vida de seus discípulos. Agora abordaremos um ponto central da mensagem de Cristo, a implantação do reino de Deus. Ao longo de sua missão, Jesus deixou claro que sua principal preocupação não era com a política secular, mas com a chegada de um reino espiritual. Sua missão era estabelecer um reino onde prevalecessem valores eternos como humildade, misericórdia, justiça e paz. Podemos observar isso no Sermão do Monte, onde Cristo descreve as bem-aventuranças e as características dos cidadãos desse reino. São bem-aventurados os pobres de espírito, os misericordiosos, os mansos e os pacificadores. Em diversos momentos, Cristo rejeitou ofertas de poder político. Por exemplo, quando foi tentado no deserto ou após o milagre da multiplicação dos pães, resistiu à pressão pública que queria coroá-los rei. Jesus enfatizou que seu reino não é deste mundo, mostrando que os valores espirituais têm prioridade sobre as questões políticas e materiais. Contudo, ele nunca negou a importância da responsabilidade cívica. Cristo ensinou que devemos contribuir com a sociedade, mas sem perder o foco no reino de Deus, que é eterno e perfeito. Assim, ele nos convida a buscar, acima de tudo, a justiça e os valores de seu reino. Agora iremos falar sobre as orientações do apóstolo Paulo e Pedro em suas epístolas. Paulo, em Romanos 13, ensina que as autoridades civis foram instituídas por Deus, por isso devem ser respeitadas. Ele destaca que o poder político existe para promover o bem e punir o mal. Assim, o cristão deve obedecer ao governo, pagar impostos e contribuir com a ordem social, pois isso também é um dever espiritual. Pedro, por sua vez, reforça esses ensinamentos em suas cartas. Ele orienta os cristãos a se sujeitarem às autoridades, agindo de forma exemplar para silenciar as críticas da sociedade pagã. Pedro acrescenta que a submissão ao Estado deve ser feita por amor ao Senhor, como parte do testemunho cristão. No entanto, tanto Paulo quanto Pedro concordam que a obediência ao governo não é absoluta. Quando o Estado impõe ordens contrárias à vontade de Deus, a fidelidade divina prevalece. Exemplo disso são personagens como Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel, que escolheram obedecer a Deus mesmo sob a ameaça de morte. Com isso, as Escrituras nos ensinam um equilíbrio: respeitar as autoridades civis, mas sempre colocar Deus em primeiro lugar. Agora vamos abordar o tema Igreja e a Política, destacando as relações iniciais entre a Igreja e Estado. Nos primeiros séculos do cristianismo, os governantes romanos não percebiam os cristãos como uma ameaça imediata ao império. Esse período inicial proporcionou certa proteção à Igreja, ainda que limitada. Um exemplo marcante é o apóstolo Paulo, que soube usar sua cidadania romana em diversas ocasiões para se defender das autoridades judaicas. O Estado naquele momento serviu como um escudo temporário contra perseguições religiosas locais, garantindo a Paulo e a outros seguidores do caminho certa segurança jurídica. No entanto, essa situação não perdurou. Com o tempo, as autoridades romanas perceberam o crescimento e influência do cristianismo, iniciando um período de perseguições. Ironicamente, Paulo, que inicialmente foi protegido, terminou condenado e executado pelo mesmo sistema romano que o havia favorecido antes. Essa introdução nos leva a entender que a relação entre a Igreja e o poder secular sempre foi dinâmica e sujeita a mudanças históricas. Entre momentos de tolerância, perseguição e adaptação,
A igreja precisou navegar em meio aos desafios políticos e sociais, moldando sua atuação e postura ao longo dos séculos. Agora vamos refletir sobre as primeiras perseguições enfrentadas pela igreja primitiva. Inicialmente, os judeus lideraram essas investidas contra os cristãos, acusando-os de perturbar a lei e desrespeitar a tradição religiosa judaica. Os seguidores de Cristo eram vistos como uma ameaça ao judaísmo estabelecido, pois sua mensagem desafiava os padrões religiosos e trazia uma nova perspectiva de fé. Um exemplo notável desse período é o martírio de Estevão, que foi apedrejado até a morte, tornando-se o primeiro mártir cristão. Além dele, outros líderes como Pedro, João, Paulo, Silas e Barnabé sofreram prisões, açoites e perseguições constantes. Curiosamente, o próprio Paulo, antes de sua conversão, atuou como um feroz perseguidor dos cristãos, demonstrando a intensidade da animosidade religiosa entre judeus e cristãos. Embora as perseguições tivessem raízes religiosas, é importante destacar o papel do domínio político romano. A Palestina estava sob o controle de Roma e o poder secular inevitavelmente influenciava e amplificava esse conflito. Apesar das adversidades, a igreja não recuou. Pelo contrário, essas perseguições serviram como um estímulo para o fortalecimento da fé e a expansão do cristianismo. Assim, desde o início, a igreja enfrentou desafios que moldaram sua identidade e mostraram a força de sua missão em tempos de crise. Agora iremos abordar os novos desafios enfrentados pela igreja em seu papel na sociedade contemporânea, especialmente no campo político. Como cristãos, somos chamados a ser o sal da terra e a luz do mundo, elementos que preservam e iluminam. Isso implica em uma postura proativa e transformadora na sociedade. Nosso testemunho de integridade, compaixão e justiça deve refletir os valores de Cristo, contribuindo para um mundo melhor. A ação política, muitas vezes vista com ceticismo, é na verdade uma extensão do nosso papel cristão. Envolver-se politicamente não significa adotar bandeiras ideológicas ou extremismo, mas entender que a política oferece uma oportunidade para influenciar positivamente as decisões que moldam a vida em comunidade. A igreja, especialmente no Brasil, tem o desafio de construir uma consciência política madura, capaz de participar ativamente sem se desviar do Evangelho. Jesus e os apóstolos não foram militantes políticos no sentido moderno, mas também não se omitiram diante das injustiças ou das questões sociais de seu tempo. Portanto, a omissão não é uma opção. Somos chamados a ser cidadãos ativos, levando os valores do reino de Deus para todos os espaços, inclusive o político, visando promover justiça, equidade e amor ao próximo. Agora iremos abordar uma questão central. A participação política não é pecado, e a Bíblia nos fornece exemplos claros de homens de Deus que atuaram politicamente para cumprir os propósitos divinos. Muitas vezes ouvimos que a política é um ambiente corrompido e, embora essa realidade seja inegável, não pode ser usada como justificativa para a omissão dos cristãos. Pelo contrário, é um chamado para atuarmos como agentes de transformação. José foi governador do Egito, ocupando uma posição estratégica para salvar sua família e toda a nação de uma crise. Moisés tornou-se o maior legislador da história, conduzindo o povo de Israel à libertação. Daniel serviu como estadista na Babilônia, permanecendo fiel a Deus, mesmo em um contexto pagão. Mordecai aceitou um posto de destaque no Império Persa e usou sua influência para proteger o povo judeu. Jesus, ao dizer, dai a César o que é de César, reconheceu a legitimidade das instituições políticas. Paulo, por sua vez, apelou às autoridades romanas para defender sua missão. Como está escrito em Provérbios 8.15 e 16, por mim
reinar. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam a justiça. Portanto, a Bíblia demonstra que participar da política é não apenas permitido, mas necessário para manifestar os valores do reino de Deus. E aqui destaco a importância do voto consciente, um dos pilares do sistema político representativo. Votar significa dar a alguém o poder de agir em nosso nome, influenciando diretamente as decisões que moldam a sociedade. Por essa razão é fundamental que o cristão participe desse processo de maneira responsável e criteriosa, escolhendo representantes que compartilhem nossa fé, ética e valores cristãos. O voto não pode ser tratado com negligência ou indiferença, pois a omissão abre espaço para líderes que promovem agendas contrárias à vontade de Deus e à moralidade bíblica. Como cristãos, temos a responsabilidade de buscar candidatos que defendam a justiça, a verdade e o bem social, pois isso reflete o nosso compromisso com os valores do reino de Deus. A igreja precisa entender que o voto consciente é uma forma legítima de exercer influência política e promover a transformação social. Quando elegemos governantes íntegros e comprometidos com os princípios cristãos, contribuímos para a construção de uma sociedade mais justa, ética e alinhada aos valores do Evangelho. Votar é mais do que um direito, é uma missão dada por Deus para que sejamos sal da terra e luz do mundo no cenário político. Resumo. O texto aborda a relação entre a igreja e política a partir de uma perspectiva histórica e teológica. Primeiramente, descreve o contexto da Palestina no Novo Testamento, marcado pelo domínio romano, a resistência judaica e o ministério de Jesus. Neste cenário, grupos como os Zelotes e os Herodianos tinham visões opostas sobre o domínio político, enquanto Jesus pregava um reino espiritual fundamentada em valores como humildade, justiça e paz. Cristo reconheceu a autoridade civil, ensinando que devemos dar a César o que é de César, mas deixou claro que o reino de Deus possui primazia sobre qualquer sistema humano. Os apóstolos Paulo e Pedro reafirmaram a importância da obediência às autoridades instituídas por Deus, alertando, porém, que a fidelidade divina deve prevalecer sempre que o governo contrarie a vontade do Criador. Ao longo da história, a igreja enfrentou perseguições e desafios, mas manteve-se firme em sua missão. Hoje, a igreja é chamada a participar conscientemente da política sem levantar bandeiras ideológicas, mas promovendo o bem social e refletindo os valores do reino. A participação política por meio do voto responsável é um ato de fé e cidadania, transformando a sociedade para a glória de Deus. O texto conclui, ressaltando que exemplos bíblicos como José, Moisés e Daniel mostram que é possível servir em posições políticas sem perder a fé. Ser sal da terra e luz do mundo inclui a participação ativa, fiel e ética na construção de um mundo mais justo e alinhado à vontade divina. Ao final desta reflexão, é importante reafirmarmos o papel essencial dos cristãos na sociedade e na política. Como vimos, Jesus e os apóstolos nos deixaram exemplos claros de responsabilidade cívica e compromisso espiritual. A Bíblia nos ensina que devemos respeitar as autoridades, pois elas foram instituídas por Deus. Mas também nos lembra que nossa fidelidade suprema é o reino de Deus. Em um mundo repleto de desafios morais e sociais, precisamos agir com discernimento e coragem. A política, longe de ser pecaminoso, pode ser um instrumento poderoso para promover justiça, paz e dignidade. Líderes como José, Moisés, Daniel, Mordecai nos mostram que é possível ocupar posições de destaque sem comprometer a fé.
A nossa participação política deve ser consciente e alinhada aos valores cristãos. Devemos votar com responsabilidade, escolhendo representantes que defendam princípios éticos e a verdade. Além disso, como igreja, devemos orar pelas autoridades, pela nação e por um mundo mais justo. Lembremos-nos de que ser sal da terra e luz do mundo significa impactar positivamente a sociedade. Que o Senhor nos capacite a sermos agentes de transformação, levando luz onde há trevas e esperança onde há desespero. Que Deus abençoe cada um de nós. Oremos. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante orações. Agradecemos, Senhor, pela vida que nos concedeste e pela oportunidade de refletirmos sobre nosso papel no mundo. Reconhecemos, Senhor, que fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, levando a Tua palavra e os valores do Teu reino a todos os lugares. Senhor, te intercedemos por nossos governantes e líderes, conforme nos ensinaste na Tua palavra. Concede-nos, Senhor, sabedoria, discernimento e temor ao Teu nome para que tomem decisões justas e que promovam o bem-estar de todos. Levanta homens e mulheres fiéis, comprometidos com a Tua verdade, que ocupe posições de destaque sem comprometer sua fé. Pai, ajuda-nos como igreja a sermos agentes de transformação em nossa sociedade. Dá-nos coragem para agir com ética, amor e justiça, mesmo em tempos difíceis. Que possamos exercer nossa responsabilidade cívica com discernimento, escolhendo líderes alinhados com os valores do Teu reino. Ensina-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti, acima de tudo, que mesmo diante das adversidades, nossa fé permaneça firme e inabalável. Que o Teu Espírito Santo nos guie e nos fortaleça para que possamos glorificar o Teu nome em tudo o que fazemos. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para todo sempre. Amém.